Nosso momento de fé de hoje, eu tenho uma palavra bem direcionada para você, que a gente vai tirar de lição de um fato que aconteceu e é notório nos últimos dias, que foi a tragédia com o submersível Titã. Mas o que ele tem a ver? O que a gente pode extrair de lição de vida para a gente? Olha, muitas coisas. Essa tragédia que ocorreu, ela tem sido vista com muito pesar, porque afinal de contas morreram 5 pessoas, 5 seres humanos perderam a vida ali naquela viagem, e isso sim, é muito triste. Mas muito está se falando que lá dentro tinham os bilionários, só se falam de dinheiro, do que estava lá era alguém que tinha dinheiro. Mas espera aí, vamos ver por outro ângulo. Muito além de terem bilionários, milionários, pessoas bem-sucedidas ali, todos eles tinham uma história de vida diferente, todos eles eram pessoas com sonhos, com qualidades, defeitos, e é isso que eu quero trazer para você aqui, para a gente mudar um pouco a perspectiva desse fato que ocorreu na vida desses 5 homens. Olha, se a gente for parar para pensar, tinham ali 5 homens, um deles era o especialista e era o líder da tripulação. Era o Paul Henry. Ele era especialista no desastre do Titanic. E ele já foi em expedições mais de 86 vezes. Não nesse submersível, mas de outras formas. E ele era um expert no naufrágio. Então ele era um apaixonado pelo Titanic. Ele era ele era conhecido como o mais experiente homem a respeito do naufrágio do Titanic. Ele estava lá dentro do submersível. Um outro homem que estava lá era o presidente da Ocean Gate, que é o dono da empresa que criou aquele submersível para fazer esse turismo bilionário. E era um outro apaixonado, ele era um explorador enlouquecido pelo fundo do mar. Ele estava lá dentro e já tinha ido no submersível 2 outras vezes visitar o Titanic, e ele estava ali dentro. Um outro explorador que estava ali dentro era um homem que tinha 3 recordes mundiais de coisas radicais. Ele foi o homem mais rápido a dar a volta ao mundo pelos polos. Ele desceu nas Fossas Marianas. Então o cara era um apaixonado por adrenalina. Ele estava, e além de ser bilionário, né? Era um piloto, era paraquedista, dono de empresas de avião, enfim. O outro que estava ali também era um milionário paquistanês, mas além disso ele era um explorador e ele fazia parte de uma instituição de exploradores que queriam a qualquer custo descobrir os fundamentos do fundamento da Terra, do início da Terra. Então ele era um explorador, ele estava ali querendo ver o Titanic, querendo saber de tudo, porque ele visitava muitos museus, ele amava o naufrágio do Titanic. E por fim nós temos o filho desse homem, desse paquistanês. E ele era o único que se tem notícia que estava apavorado e não queria viajar. Ele não queria porque ele não se adequava àquela situação. Ele não era um explorador. E ele foi. Desses 5, 4 eram apaixonados e queriam estar ali muito mais pela viagem, pela oportunidade, do que por qualquer outra coisa. Eles queriam explorar. A exploração estava no sangue deles. E eles pagaram preço alto de dinheiro e, infelizmente, com a vida. O único que não estava feliz era o filho de 19 anos do empresário paquistanês, porque ele não era um explorador. Ele não tinha esse desejo no seu coração. E a morte dele eu vejo com um pesar muito grande, porque ele estava num lugar sem querer estar. Resumindo para você, o que a gente vê nisso, Grazi? Eu vejo nisso que 4 desses 5 homens morreram fazendo o que mais gostava. O líder dessa tripulação era um apaixonado pelo Titanic e morreu indo ao encontro dele. Então eu digo para você, não lamente exatamente essas mortes. Claro que a gente lamenta por como se deu. Mas 4 deles estavam simplesmente fazendo o que amavam.
E você? Você vai perder a sua vida um dia, eu também. Mas você faz e se dedica no que você ama de verdade? Que fique aí a reflexão. Eles morreram fazendo o que mais gostavam. Eles eram exploradores e estavam explorando o fundo do mar. E nós? Não que nós devemos nos lançar à morte, mas correr risco pelo que nós amamos, às vezes, é viver. E viver com propósito. Um abraço para você. Que Deus te abençoe.